Bom, aqui eu tenho uma tela pequena, 16 por 24, tinta acrílica, um pouquinho de médium acrílico. Eu vou depositando a tinta na tela, comecei pelo branco e agora vou trabalhando um azul, o azul cerúleo. Eu deposito e depois vou misturando uma cor com a outra. Passo o pincel no líquido, que é o médium acrílico, pode ser a glicerina líquida, para ajudar a deslizar a tinta. E também depois seca com um brilho bonito. O pincel que eu estou usando é da linha da Tigre, deste cabo azul, número 16, pincel chanfrado. Aqui eu pego um pouco de tinta branca e faço esse movimento ondulado, simulando as nuvens. Muito bem. Agora eu vou trabalhar uma cor verde. Não é um verde de fábrica, eu acabei de misturar o azul cerúleo com o amarelo ouro, e ficou esse verde aqui. Então, você pode aproveitar as cores que você está trabalhando e misturar e fazer outras cores. Comecei a fazer com o verde a montanha, agora com o amarelo. Agora o amarelo eu passo no verde e o verde no amarelo. Então, eu vou misturando levemente e ganhando esse sombreamento dessas montanhas. Agora, utilizando o amarelo ocre, eu vou passando na parte mais aqui pelo meio. Vou misturando um pouquinho com o verde lá em cima também. E usar o líquido para misturar, ele é mais para plano de fundo, que é isso que nós estamos fazendo agora. Ajuda a deslizar. Aqui eu peguei o azul cerúleo e vou manchando o amarelo ocre. Quando nós vamos trabalhar alguns detalhes, como plano de frente, com os detalhes de uma árvore, por exemplo, não precisamos misturar a glicerina nem o médium acrílico. Eu coloquei um pouquinho no cantinho da bandeja, aquele líquido transparente. Aqui eu coloquei um pouco de amarelo limão, que é um amarelo um pouquinho mais claro do que o amarelo ouro, com o pincel sujo, que é o mesmo que eu estava trabalhando. Eu continuo a fazer a pintura. Então, já vou ganhando as manchas naturalmente. Vou subindo também com este amarelo ouro, levemente. Muito bem. Aqui eu já praticamente ganhei várias tonalidades de plano de fundo. E agora eu vou batendo aqui próximo à montanha com este mesmo amarelo. Troquei de pincel, um pincel fino. Pode perceber que aqui eu tenho uma inclinação de cima para baixo, como se a vegetação, as montanhas fizessem um caminho descendo lá para baixo. Você pode pegar qualquer pincel fininho, de numeração baixa, pode ser número, por exemplo, 4, número 6, da linha da Acrylex, que tem esse cabinho marrom, que é a linha 0,56. E aí você vai ter mais segurança para fazer as árvores. Aqui eu já vou trocar o pincel, peguei um com as cerdas mais finas ainda, para ganhar mais segurança para fazer essas galhas mais delicadas. E o importante é você fazer ela
ondulada, movimento torto. Veja bem, olha, eu vou deixando torto, nada de a galha reta e galha saindo de galha também, fica interessante. E lá embaixo no tronco mais grosso vai afinando aos poucos. E as galhas também começam mais grossas e vão afinando. Quando você vê que tem a quantidade boa, aí você para e começa a bater a folhagem. Sabe aquele pincel que você pensa que deve jogar fora porque ele espanou, ele ficou todo aberto? Então, é um pincel redondo, geralmente acontece isso. Ele espana, às vezes você esquece de lavar e a tinta endurece, ou com muito uso, com o passar do tempo. E aí você quer jogar ele fora. Não jogue fora, porque é com este pincel que você consegue também dar esses efeitos bonitos na folhagem das árvores. Um pincel redondo que está todo aberto, todo descabelado, ele dá esse efeito bonito. E aqui eu usei o violeta, o roxo, né? Violeta cobalto, carmim, que é um vermelho escuro, e o vermelho claro. Então, eu primeiro passei o violeta cobalto, depois o carmim, agora por último vou passar esse vermelho claro, que é o vermelho cadímio. E aí vai dando esse efeito bonito. Trabalhar mais do que uma cor na folhagem fica muito interessante. Cores similares, fica bem interessante o degradê da folhagem. Aqui é um pincel chato, numeração 14 da Keramix. E eu faço essa batida. Veja que o movimento tá de cima para baixo. Eu comecei lá no alto e vou descendo. Aqui eu já vou fazendo um pouquinho mais reto, para espalhar um pouquinho a tinta aqui na parte inferior. Muito bem. Agora eu peguei o branco e estou passando nesse caminho. E o que seria um caminho, que eu poderia deixar ser um caminho, eu vou fazer virar o rio. E para isso, depois de passar o branco, eu vou precisar passar o azul. Então, aqui estou novamente passando o branco, clareando ainda mais, para depois passar o azul cerúleo, que foi o azul que eu usei lá no céu. Muito bem, agora eu vou pegar o azul, olha só, passando pelo caminho todo. Lembrando que aqui no início é mais largo, aqui eu troquei de pincel, agora é o número 10. Um pincel um pouquinho mais fino, um pincel chato. Vou pegar o branco e passar. Lembrando que o começo é mais largo e vai afinando lá no fundo do rio. Aqui eu venho com ele praticamente sempre no sentido horizontal, vai e volta, e aí já vai misturando com o azul e vai formando essas nuances interessantes para essa água. Então, tem que ser logo em seguida que a tinta azul foi aplicada, não pode deixar secar. E aqui eu peguei um pincel mais fininho e o verde escuro. Esse é um verde mesmo de fábrica, um verde escuro. E eu vou fazendo essa folhagem, essa vegetação aqui, bem na beirinha do rio. Olha só, bem na beirinha do rio. Vou batendo mais na parte aqui próximo da gente, e lá pro fundo eu vou deixando mais fraquinhas as batidas.
E agora eu puxo. Com o mesmo pincel, eu estou trazendo um pouquinho desse verde escuro aqui para a água, para formar um pouquinho de sombra. Aplicando um pouquinho mais. E puxo somente desse lado, do outro eu vou deixar mais clarinho. Aqui fazendo essa reflexo, né, da árvore, na direção da raiz da árvore, mais ou menos. Eu calculo a direção da raiz e faço essa folhagem. É o mesmo pincel que foi usado para fazer a folhagem da árvore, eu dou uma batida também na água. Aqui eu posso usar até o dedo para poder também deixar um pouquinho mais borrado. E mais uma árvore, eu subi mais uma árvore aqui deste outro lado, e agora aplicando diretamente com cuidado para não colocar muita tinta, diretamente na tela eu coloquei o amarelo e um verde inglês, que é um verde um pouco mais claro. E vou batendo com o pincel fino. Muito bem. Assim eu vou misturando as duas cores ao mesmo tempo. E daqui a pouquinho eu já vou colocar um pouquinho de verde escuro nesta folhagem. Então, vai ser trabalhado o amarelo ouro, o verde inglês e o verde escuro. E depois disso eu vou finalizar. Aqui eu coloco um pouquinho da folhagem ao chão, da mesma tonalidade que eu estou trabalhando lá em cima, e um pouquinho também na água, conforme eu fiz com a primeira árvore. Muito bem. Estes quadrinhos de tela pequena você pode mandar colocar moldura, vá na casa de moldura. E lá você escolhe a moldura que vai ficar mais bonito, de acordo com o que combina com o trabalho que você fez. E vai ficar muito bonito, porque os quadrinhos pequenos, quando a gente coloca a moldura, ele fica bem interessante, porque tem o passe-partout e tem a moldura que é grossa. E aí vai aumentar, ele fica maiorzinho e fica, assim, um tamanho bem apropriado até para vender, porque como a tela pequena sai um custo mais baixo, a moldura pequena também, então você consegue vender por um preço mais acessível. E assim ficou o resultado. Eu gostei muito de ter feito este trabalho. Espero que vocês tenham aprendido pouco com as dicas e que vá desenvolvendo aí e a cada dia vá melhorando cada vez mais na pintura. Muito obrigada e até mais.